Tá bom, eu já entendi. Provavelmente você clicou nesse vídeo porque você tem muita dificuldade na matéria de matemática. Acertei? Com certeza, e você fez o correto. Por quê? Porque nesse vídeo eu vou passar para você 4 passos para você gabaritar a disciplina de matemática em qualquer prova de concurso público. Mas Eduardo, eu vou fazer a prova da Sesgran-Rio, da Sebrasp, da FGV, da FCC, não importa. Todo o conceito, todo o princípio e todo o passo a passo que eu vou passar nesse vídeo para você, dá para você aplicar em qualquer banca organizadora e você conquistar a sua tão independência dessa matéria tão complexa, tão difícil e tão hard para a grande maioria dos concurseiros. A única coisa que eu vou pedir para você é deixar o like aqui embaixo, se inscrever nesse canal, acionar o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade dos próximos vídeos e pegar o link dessa live e compartilhar bombardeando as suas redes sociais para a gente alcançar o máximo de pessoas possíveis. Eu voltei aqui com o meu velho bloquinho de anotações para deixar tudo muito bem estruturado para a gente não perder nenhum detalhe. Beleza? E a primeira dica que eu tenho para poder passar para você é a seguinte: volte aos princípios matemáticos. Como assim, Eduardo? O que eu vejo mais hoje em dia é muitos concurseiros querendo acertar questões muito hards, muito complexas, muito difíceis, sem ter os princípios matemáticos bem fundamentados. Como assim, Eduardo? Por exemplo, quando você está estudando para a sua prova, né? Provavelmente, se você clicou nesse vídeo, é porque vai ter a disciplina de matemática. Então você vai lá no edital, vê lá, tópico matemática. Logo abaixo vai ter todos os assuntos que poderão ser cobrados na sua prova, beleza? Provavelmente lá dentro desses assuntos você vai encontrar um chamado equação de segundo grau. Dificilmente você não vai encontrar esse tema nas provas de concurso público que são exigidas aí matemática. Agora a pergunta aqui é a seguinte: quais são os fundamentos, os princípios, os conceitos que você tem que obter antes de resolver questões de equação de segundo grau? Quais são? Muito dificilmente você vai conseguir matar questões de equação de segundo grau sem entender sobre potência. Regra de 3, multiplicação, números decimais, né? Tanto a parte de divisão e multiplicação, muito difícil você conseguir matar questões de equação de segundo grau sem ter esse conjunto de entendimento. Por quê? Porque eles são fundamentos, são princípios que você tem que aplicar para poder matar questões de equação de segundo grau. E é isso que está acontecendo hoje em dia com a grande maioria dos concurseiros. Eles querem acertar questões muito complexas, colocando a carroça na frente dos bois, né, igual a gente fala no interior, sem entender a base matemática. Você precisa voltar aos conceitos matemáticos. Ah, Eduardo, faz 10 anos que eu parei de estudar lá no meu ensino médio, sempre fui péssimo em matemática, cara, sempre odiei essa matéria, pra mim não dá. Dá sim, porque se a matemática está na sua prova, não tem pra onde correr. Hoje em dia, quase todas as provas de concurso público vai ser exigida matemática. Se você quer, presta atenção, se você quiser se tornar um servidor público, você precisa aprender matemática. Simples assim, não adianta você ficar, vou chorar. Não adianta você chorar, você tá entendendo? Você tem que aprender essa bagaça, pronto, e acabou. Como que você vai fazer isso? Voltando aos princípios. Não tenha medo de dar trocentos passos para trás e começar tudo do zero. É assim que funcionam as coisas. Então, se você quiser realmente acertar questões complexas, volte aos princípios matemáticos, que vai dar muito bom para você. Segunda dica para você gabaritar a matéria de matemática: estude por videoaula. Mas Eduardo, agora eu tô confuso. Porque o canal A, B, C falou que quem estuda por videoaula não é aprovado em concurso. Ai, Jesus amado, ainda você tá nessa. Você não é um concurseiro juninho. Você não é um concurseiro barriga verde que tá começando agora. Ah, Eduardo, mas eu tô começando agora. Beleza, então você tá no lugar certo para eu dizer para você que não tem nada a ver alhos com bugalhos. Você precisa estudar por videoaula para poder aprender melhor a matéria de matemática. Simples assim, sem nenhum tipo de complexidade dentro dessa ideia. Beleza? Videoaula na matéria de matemática vai impulsionar a sua preparação. Claro que não é assistir a videoaula, e sim estudar a videoaula, que são conceitos diferentes. Dentro do estudo de videoaula, você não pode assistir ela como se estivesse assistindo uma Netflix, uma Amazon, uma novela, um jogo de futebol. É estudar de fato, tá? Eu divido o estudo por videoaula da matéria de matemática em 3
passos, tá? Em 3 etapas. Primeira etapa, você vai cruzar os seus braços e vai observar tudo o que o professor fizer naquela questão. Atentamente, ó. Atentamente, não é tipo assim, piscando. Sabe, aquele negócio, ai que preguiça, meu Deus, ai meu Deus. Não, você tem que observar o que o professor está fazendo de forma atenta, para você não perder nenhum detalhe. Então, primeiramente, você vai observar o que o professor está fazendo naquela questão. Segunda etapa, você vai observar, só que fazendo junto com ele. Então, ele faz uma parte, você pausa e tenta ir copiando passo a passo que ele está fazendo. Depois você dá play de novo, espera ele fazer outra parte, a explicação dele, pausa de novo e faz mais um pedacinho. Então, indo assim, ó, picadinho por picadinho, do começo, meio e fim. E na terceira vez, você vai tirar a videoaula e vai tentar resolver aquela questão sozinho. Mas, Eduardo, eu vou fazer a mesma questão 3 vezes? Isso se chama, sabe o quê? Estudar. Isso se chama estudar. Filho, dá trabalho pra caramba, mas é desse jeito que você vai aprender. Mas, Eduardo, por que eu tenho que fazer desse jeito? Simples, porque os padrões, eles se repetem. Então, se você tem lá uma questão de equação de segundo grau, por exemplo, né, uma questão um pouco mais complexa, cara, geralmente as bancas, elas repetem esse mesmo padrão de construção do cálculo. Então, você aprendendo uma vez, 2 vezes, né, fazendo ali constantemente questões, seguindo esse padrão, cara, vai ficar muito mais fácil, muito mais fluido para você. Então, assista a videoaula estudando a videoaula, tá? Em 3 etapas. Primeiro, você observa o professor atentamente, depois você faz a questão junto com ele e a terceira vez você tenta resolver aquela questão absolutamente sozinho. Terceira dica, estude a matéria de matemática no mesmo modelo de prova da sua banca organizadora. Como assim, Eduardo? Se você, por exemplo, está fazendo prova de matemática, né, para a banca Sesgran Rio, todo o seu estudo da matemática tem que ser voltado ao estilo de prova da Sesgran Rio. Se você está estudando para FCC, FGV, Sebrasp ou qualquer outra banca organizadora, o seu estudo de matemática tem que ser voltado ao modelo de prova daquela banca. Por quê? Porque as bancas organizadoras, elas, cara, cobram praticamente o mesmo padrão, mas as pegadinhas, o modelo, o estilo de prova é diferente. Então, por exemplo, 1 mais 1 sempre vai ser 2 na FCC, na Sebrasp, na Sesgran Rio. Isso não vai mudar, né? O teorema de Pitágoras é o mesmo teorema em qualquer banca organizadora. E o que vai diferenciar, então? É um modelo, é o estilo de prova. Então, quanto mais você resolver questões dentro daquele modelo de prova da sua banca organizadora, muito mais fácil, tá? E muito mais simples, inclusive, você vai conseguir matar questões de matemática ao ponto de gabaritar no dia da sua prova. Quarta e última dica, mas não menos importante, e eu acredito que essa dica aqui é o que vai fazer total diferença na sua preparação e, consequentemente, você vai gabaritar a matéria de matemática na sua prova. Mas qual dica é essa, Eduardo? Não tenha medo de errar. Simples assim, Eduardo? Simples assim. Porque o que eu vejo hoje em dia é muitos, mas, cara, é muitos concurseiros com medo de errar. Ah, Eduardo, pelo amor de Deus, eu fiz 50 questões, errei 49 e uma que eu acertei foi no chute. Vou desistir de tudo. Filho, deixa eu te falar uma coisa, tá mais que normal, tá? Você precisa errar muitas questões para entender o porquê você está errando e não errar mais. Então, na matemática, é muito comum, principalmente você que está começando agora, errar muitas questões. No começo, é assim mesmo. Se ninguém te falou, eu tô falando isso para você. Mas é o processo de ensino-aprendizagem, né, dessa parte de errar muitas questões, que vai jogar você, né, que vai passar você para um outro nível de preparação. Então, errar muitas questões é fundamental para você aprender a como não errar aquelas questões. A matemática é uma escadinha, degrau a degrau, você vai subindo de pouquinho a pouquinho, estuda. Ah, Eduardo, eu tenho muita dificuldade. Estuda todo dia. Você precisa estudar todo dia. Cria metas de questões. Ó, todo dia eu vou fazer, sei lá, 5 questões.
Todo dia. Mas Eduardo, no meu planejamento não tem matemática naquele dia. E daí? Mesmo assim, faça 5 questões, 10 questões, praticando todo dia. Sem você ter prática, é impossível você gabaritar a matemática na sua prova. Você precisa o quê? Praticar todo santo dia para você mudar de nível. Agora, se você tiver medo de errar, meu amigo, cara, vai fazer outra coisa da sua vida. Eduardo, eu não aguento, eu tô errando muito. Cara, tá mais que normal, tá? Então, pelo amor de Deus, aplique essa 4ª dica na sua vida, aplique todos os dias na sua rotina de estudos e não tenha medo de errar. Seja sem vergonha de errar. E eu quero saber agora a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários. Na sua opinião, o seu conhecimento na matéria de matemática, ele é péssimo, regular, bom ou ótimo? Qual é a sua opinião olhando para o seu estilo de entendimento da matemática? Deixa aqui embaixo nos comentários porque a sua participação ela é fundamental para o crescimento do nosso canal. Fechou? Então ótimos estudos e aplica tudo isso que eu falei para você. Tamo junto, até mais.